Você está acordando cansado, confuso ou sem ereção matinal, pensando: para onde foi minha energia? Talvez você esteja se arrastando ao longo do dia, frustrado, até envergonhado, e lá no fundo sabe que algo não está certo. Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e por mais de 20 anos ajudei homens a recuperar sua performance, energia e vitalidade, sem remédios extremos ou truques milagrosos. Porque o que realmente está causando essa queda lenta na sua masculinidade pode te surpreender, e corrigir isso começa com apenas 4 passos que você pode fazer todas as manhãs. Se isso fala com você, inscreva-se e junte-se a uma comunidade crescente de homens comprometidos com força, clareza e saúde duradoura. Mas aqui está o que a maioria dos homens não percebe. O primeiro sinal que você envia ao seu corpo todas as manhãs não tem nada a ver com pílulas de testosterona, treinos ou suplementos sofisticados. Começa com algo muito mais básico: hidratação. Depois de 6 a 8 horas de sono, seu corpo acorda levemente desidratado todos os dias. O volume sanguíneo fica menor, a circulação diminui, a comunicação hormonal fica amortecida. E quando isso acontece, a testosterona não circula de forma eficiente pelo corpo. Eu vejo isso constantemente nos meus pacientes. Homens que dizem: doutora, eu simplesmente não me sinto mais ligado. E quando analisamos de perto, o problema começa antes mesmo de eles colocarem os pés no chão. Quando você acorda desidratado, seu sangue fica um pouco mais espesso. A entrega de oxigênio cai. O óxido nítrico, a molécula responsável pelo fluxo sanguíneo para o cérebro e para a sua masculinidade, se torna menos disponível. Ao mesmo tempo, o cortisol sobe, porque a desidratação é um sinal de estresse. E quando o cortisol fica alto pela manhã, a testosterona é empurrada para baixo. Isso não é desidratação severa, é desidratação leve, diária, do tipo que a maioria dos homens ignora por décadas. Mas com o tempo, ela desgasta silenciosamente sua energia, suas ereções matinais, sua concentração e sua motivação. Por isso eu digo aos meus pacientes: dentro de 10 minutos após acordar, beba um copo cheio de água. Não café, não suco, água primeiro. E aqui está o que a maioria erra: adicione minerais. Uma pitada de sal marinho, um pouco de limão ou um eletrólito limpo. Isso ajuda a restaurar o volume sanguíneo rapidamente, apoia o equilíbrio adrenal e melhora a circulação quase imediatamente. Muitos homens me dizem que se sentem mais alertas, mais quentes e mais vivos em poucos dias só com essa mudança. Parece simples, e é, mas simples não significa insignificante. Esse passo define o tom hormonal do resto do dia. Pule e seu corpo fica em modo de sobrevivência mais tempo do que deveria. Faça corretamente e você diz ao seu sistema: estamos seguros, estamos fortes, vamos performar. Mas é aqui que a maioria dos homens estraga tudo sem perceber, porque logo depois de se hidratar, existe um assassino silencioso da testosterona que eles pegam sem pensar. E é isso que precisamos falar agora. Aqui está o erro que a maioria faz, e acontece nos primeiros 5 minutos do dia. Eles se hidratam, talvez até alonguem, e então pegam o celular. Parece inofensivo, certo? Só checar as notícias, algumas mensagens, mas esse hábito está fazendo algo muito mais prejudicial do que você imagina. Está sequestrando a dopamina do seu cérebro e, com ela, sua motivação, sua energia e, sim, sua testosterona. Vou explicar o que digo a todo paciente acima de 50 que chega ao meu consultório cansado, confuso ou sem motivação. Seu cérebro funciona em ritmos, relógios hormonais que precisam de uma progressão natural para permanecerem equilibrados. E logo pela manhã, a dopamina, o poderoso hormônio da motivação, deveria subir gradualmente, estimulada por movimento, luz solar e intenção. Mas quando você inunda o cérebro com dopamina artificial, vinda das redes sociais, e-mails, mercado financeiro, notícias caóticas, você bagunça esse equilíbrio antes mesmo do corpo estabilizar. O resultado? Um pico rápido seguido de uma queda. E com o tempo, esse padrão reduz sua sensibilidade natural à dopamina, drena sua clareza mental e suprime a produção de testosterona. Dopamina e testosterona são intimamente ligadas. Quando a dopamina é constantemente sobrecarregada por telas, sua motivação natural para agir, mover-se e conquistar começa a erudir. Você sente isso como perda de disciplina, falta de fogo, aquela sensação de não consigo engrenar, mesmo dormindo bem? Eu já vi esse padrão centenas de vezes e muitas vezes começa com a primeira luz que entra nos seus olhos. Não a luz do sol, mas a luz da tela. Então o que fazer? Depois de se hidratar, atrase o uso de telas por pelo menos 20 a 30 minutos. Vá para fora ou abra a janela.
Deixe seus olhos encontrarem a luz da manhã, mesmo se estiver nublado. Essa luz natural ativa seu ritmo circadiano, aumenta o cortisol na hora certa e reforça a produção de testosterona mais tarde no dia. Se você combinar isso com 5 minutos de respiração nasal lenta ou simplesmente silêncio, vai notar algo poderoso. Sua mente clareia, seu corpo desperta naturalmente e você começa a recuperar uma parte de si que as telas têm roubado. Isso não é uma grande mudança de vida, são microdecisões feitas com consistência que transformam como seu corpo responde ao mundo. Quando você dá ao cérebro a chance de acordar naturalmente, você prepara terreno para mais foco, mais motivação e testosterona mais estável. Mas isso não é tudo, porque a maioria para aqui e perde o tipo de movimento que aumenta naturalmente a testosterona sem drenar sua energia. Vamos falar disso. A maioria dos homens pensa que precisa de 1 hora de academia ou um treino intenso logo cedo para ativar os hormônios. Mas a verdade é que para homens acima de 50, essa intensidade pode ser um tiro no pé. O que seu corpo precisa de manhã não é punição, é ativação. Um sinal preciso que diga ao sistema: é hora de construir, não de quebrar. E esse sinal vem de poucos minutos de movimentos simples. A testosterona não é só sobre glândulas e hormônios, é comunicação. É o corpo interpretando que tipo de dia espera ter. Se você fica sentado por horas após acordar, seu corpo assume que deve economizar energia. Ele reduz o ritmo. Mas apenas 5 a 7 minutos de movimento direcionado dizem ao corpo: estamos vivos, estamos ativos, estamos prontos. E quando você ativa grandes grupos musculares, especialmente as pernas, você aumenta o fluxo sanguíneo, libera óxido nítrico e estimula a produção de testosterona naturalmente. O que ensino aos meus pacientes é simples. Você não precisa de academia, não precisa de equipamento. Só precisa de 3 exercícios: agachamentos, flexões ou flexões na parede e elevação de quadril, glute bridge. Faça cada um por 45 segundos, descanse 15, repita 2 vezes, só isso. E ao terminar, 1 minuto de respiração nasal lenta, mãos no abdômen, olhos fechados. Isso reinicia o sistema nervoso e mantém o cortisol equilibrado para que sua testosterona não seja prejudicada pelo estresse. Os homens se surpreendem quando experimentam. Esperam se sentir cansados, mas se sentem ativados, alertas, presentes. Não é sobre queimar calorias, é sobre acordar os sistemas centrais do corpo, circulação, respiração, hormônios e mente. Um paciente me disse: doutora, parece que meu motor liga mais macio agora, como se eu não estivesse me arrastando pelo dia. É exatamente isso que queremos, sem queda, sem dor, só energia limpa que cresce ao longo do dia. Mas movimento é só metade da equação, porque o que você coloca no corpo depois pode reforçar esse impulso hormonal ou destruí-lo completamente. E, infelizmente, a maioria dos homens escolhe errado. Poucos homens percebem que o primeiro alimento do dia não afeta só a fome. Ele envia um sinal hormonal poderoso ao corpo. E se esse sinal é errado, sua testosterona, sua energia e sua concentração já começam prejudicadas. Eu vejo isso toda semana. Homens chegam reclamando: doutora, estou cansado às 10 horas. Eu desabo depois do almoço e não sei porquê. E quando vemos o café da manhã? Sempre o mesmo erro: pão, cereal, suco ou às vezes nada. Aqui está a verdade. Esse tipo de café da manhã inunda o corpo com açúcar rápido, aumenta a insulina e coloca você numa montanha russa de glicose pelo resto do dia. E quando a insulina sobe, a testosterona cai. Adicione café com estômago vazio e agora o cortisol entra em cena. Isso é uma tempestade hormonal, te deixando confuso, inflamado e com testosterona baixa antes mesmo de começar o dia. A boa notícia é fácil corrigir. O que recomendo aos meus pacientes, especialmente após os 50, é um café da manhã que apoie o equilíbrio hormonal, não o ataque. Foque em proteína e gorduras boas. 2 ou 3 ovos, meio abacate, um pouco de salmão defumado ou iogurte grego com chia. Isso estabiliza o açúcar no sangue, alimenta suas mitocôndrias, apoia a produção de testosterona e mantém você saciado. Café? Pode tomar, mas espere 30 a 60 minutos após acordar, idealmente após seu movimento e hidratação. Preto é melhor, sem xaropes e cremes açucarados. Quando os homens fazem só essa mudança, eu ouço sempre as mesmas frases. Eu não desabo mais, me sinto mais estável, minhas manhãs estão mais fortes, porque agora seu corpo não luta contra seus hormônios, trabalha com eles. Talvez você esteja pensando: eu fiz tudo errado por anos, talvez tenha pulado o café da manhã,
vivido de café, comido no drive-thru, eu entendo. Você não está sozinho. E a verdade, não é tarde, nem de longe. Mesmo que sua rotina esteja errada há anos, seu corpo ainda está ouvindo e está pronto para responder. Tudo o que ele precisa é de um novo sinal. E isso começa agora. Quero que você ouça algo importante, algo que a maioria dos homens nunca escuta. Se você sente que sua masculinidade está diminuindo, que suas manhãs estão fracas, sua energia é inconsistente, seu sono superficial e sua motivação física e mental está sumindo. Quero que ouça isso claramente de mim. Você não está quebrado, você não é fraco e isso não é culpa sua. Você simplesmente nunca foi ensinado o que seu corpo realmente precisa nesta fase da vida, nem pelo seu médico, nem pela saúde tradicional. Mas eu vi o que acontece quando os homens finalmente assumem o controle. Aos 50, 60, até 70 anos, homens que achavam que seus melhores dias tinham acabado, acordam novamente. Eles reconstroem, recuperam força, energia, confiança. E não precisa de medidas extremas. Começa com escolhas pequenas e consistentes, como esse reset matinal de 4 passos. Ele diz ao corpo, você está no comando novamente. E quando isso acontece, você não melhora apenas sua performance. Você recupera orgulho, propósito, aquele fogo interno que todo homem merece sentir. Então comece agora, comece pelas suas manhãs, porque sua saúde, sua energia, sua confiança valem a luta. Se este vídeo falou com você, quero te convidar pessoalmente a se inscrever e fazer parte de uma comunidade de homens que estão cansados da queda e prontos para recuperar força real, clareza e performance. Isso não é sobre modismos ou soluções rápidas, é sobre reconstruir de dentro para fora com ferramentas baseadas em ciência e apresentadas com respeito. Todas as semanas compartilhamos novas estratégias para mais energia, sono mais profundo, testosterona mais forte e foco mais afiado, feitas especialmente para homens acima de 50. E lembra o que eu disse no começo? O que está acontecendo no seu corpo não é aleatório e não é permanente. Esse hábito matinal de 4 passos, hidratação, nada de telas, movimento e combustível limpo, é a fundação. É simples, é poderoso e é seu. Junte-se a nós, cuide do seu corpo, recupere suas manhãs, porque você merece se sentir forte novamente e você vale isso.